Take it back, yeah, 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 yeah. Take it back, do, 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 take it back. Acho que não é novidade pra ninguém que a franquia de Rocky é uma das obras mais icônicas do cinema. E a gente pode discutir sobre qual é o melhor filme, mas não tem como negar o fato de que a obra Rocky como um todo, ela é extremamente importante e relevante para a história do cinema. Mas poucas pessoas sabem o quão difícil para o Sylvester Stallone foi tirar esse filme do papel. E parece que Hollywood está interessado em contar essa história. Inclusive, já tem até ator escalado para o papel do Sylvester Stallone. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, editor, roda a vinheta. Fala, galera, tudo na boa? Thiago Zabo na área. Pessoal, acho que pouca gente sabe que não foi sempre e nem de uma hora para outra que o ator Sylvester Stallone foi um ator ou uma pessoa multimilionária. Na verdade, ele já passou por muitos problemas financeiros, principalmente ali no início da carreira, chegando até a vender o seu cachorro, porque ele não tinha condições de cuidar do bichinho. E ao que tudo indica, este filme, que vai contar a história da produção do filme do Rock, chamado I'm Play Rock, ou, Eu Interpreto Rock, ou Eu Sou Rock, algo do gênero, ele vai trazer muitas das histórias do ator para conseguir, fazer com que esse filme saísse do papel. E isso é só a ponta do iceberg do que a gente vai tratar no vídeo de hoje, assim que você deixar o like e compartilhar com a galera. E caso seja sua primeira vez no canal, já clique em se inscrever e clica também no sininho para receber as notificações. E já que vai se inscrever, dá uma corrida nas outras redes e segue a gente. A gente está voltando a movimentar tanto o TikTok quanto o Instagram e vocês seguindo a gente vai fazer uma baita diferença. E muita coisa legal tá por vir. Só esperar. E agora, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Para começar, é importante mencionar que esse filme vai abordar uma parte da história do Sylvester Stallone, do ator, da pessoa Sylvester Stallone, na saga para poder criar, e tirar do papel o teu personagem Rocky Balboa. Só que já foi perguntado para ele em entrevistas e ele se demonstrou surpreso e até chocado de que até o presente momento ninguém conversou com ele sobre o filme, Ele, inclusive, chegou a dizer que estava chocado, afinal de contas, é uma parte da história de um filme que ele criou e é uma parte da história de vida dele. E que ele disse que se fosse consultado, ele declarou isso em entrevista, ele provavelmente traria ali alguma contribuição, um ponto de vista e afins. Mas até o presente momento não tem nada confirmado de que ele está envolvido no projeto. E para ser bem sincero, gente, quando a gente pensa em Sylvester Stallone, cara, é um dos atores mais icônicos do cinema, que atuou em alguns dos filmes mais icônicos do cinema. É só você pensar em dois, Rambo e Rocky. Então assim, não contar com a consultoria do cara, na minha opinião, é meio que uma burrice, tá? Mas eu acredito que provavelmente em algum momento, até para não criar um clima ruim, alguém em algum momento deve conversar com ele. Por outro lado, é importante mencionar que muitas das histórias do como o Stallone criou o filme, o que ele passou para conseguir se tornar o ator principal, já foi divulgado em diversos veículos de notícia, em documentário, em entrevistas. Então assim, bem ou mal, os produtores desse filme I Play Rocky têm muito conteúdo para conseguir fazer o filme, Mas é lógico que a consultoria do cara é bem melhor. E assim, ainda pouco se sabe sobre esse filme. Eu, na verdade, fiquei sabendo dele na semana passada. E, cara, me chamou muito a atenção. Porque literalmente ele vai contar esta história. O como que o como que o Stallone pensou em criar o personagem, o que ele passou para tirar ele do papel. E essas histórias, tem muitas curiosidades que foram destacadas. E a gente vai trazer algumas delas para vocês. Inclusive, é até legal destacar que no começo do Resenha Geek, porque assim, o Resenha Geek, galera, ele foi idealizado no final de 2022, lá por setembro. Aí, lá por fevereiro, se eu não me engano, acho que 1º ou até 15 de fevereiro de 2023, a gente lançou o primeiro vídeo do canal. Depois disso, eu acabei indo me dedicar a alguns outros projetos que naquele momento precisavam da minha total atenção. O Danilo, que
até hoje é um grande amigo, mas que na época era meu parceiro no canal, acabou trazendo alguns vídeos. E a gente ia falar sobre curiosidades de toda a história dos filmes de rock durante o período de lançamento de Creed 3, em 2023. Acabou que o Danilo acabou soltando vídeo sobre Creed 3, trouxe uma coisa ou outra sobre rock, mas o vídeo sobre a história do filme Rock, Stallone, Rock 1, 2, 3, 4 e 5 não saiu do papel, tá? Então é importante trazer isso pra vocês, porque pra gente é até algo afetivo. E cara, eu sou muito fã de rock, meu filho é muito fã de rock, o Danilo também, então é uma coisa bem bacana, tá? Só que tem algumas curiosidades sobre a vida de rock que provavelmente estão, e se não estão, deveriam estar nesse filme. E eu trouxe algumas pra vocês. Por exemplo, o Stallone até chegou a participar da gravação de filme, não sei se filme ou filmes adultos, na época que ele estava procurando uma vaga de ator. E ele precisava pagar as contas, ele precisava sobreviver. Então naquele momento ele acabou aceitando o papel. Acho que tem alguns vídeos a respeito na internet, vocês podem pesquisar, mas ele acabou passando por isso ali num momento financeiramente complicado. Hey, kitty, you wanna hop on this stallion or what? Sure, but I only ride bareback. Oh, yeah, great. Oh, yeah. O que eu trouxe para vocês na parte do CTA do nosso vídeo, que ele chegou a vender o cachorro, de fato aconteceu, né? Ele tem um cachorro chamado Butkus, né? Acho que já morreu provavelmente. Só que ele tinha esse cachorro e ele não tinha dinheiro para conseguir manter. E aí ele vendeu o cachorro, algo em torno de 45, 50, 100 dólares na época, se eu não me engano, para alguém que podia cuidar melhor do cachorro. E depois que ele fez sucesso com o primeiro filme, ele comprou o cachorro de volta por algo em torno de 10, 15, 20 mil dólares por aí. Então imagina a situação, você tá ali totalmente ferrado ao ponto de precisar vender seu cachorro, não só pelo dinheiro, mas você sabia que não conseguia cuidar dele. E, mano, o cara fez isso, depois foi lá e pegou o cachorro de volta. Tanto é que, se eu não me engano, é em Rock 2 ou é no 1, eu não lembro, faz tempo que eu não vejo Rock. O cachorro aparece, aquele cachorro que tá dentro da gaiola enquanto ele conversa com a Avian, é no Rock 1, se eu não me engano. Ele acaba... aquele é o cachorro, aquele é o Butkus, né? O cachorro do Stallone. Inclusive, ele menciona isso no documentário dele na Netflix, que quem não assistiu, galera, eu recomendo que vocês assistam, tá? E a ideia, né? Da onde surgiu essa ideia do Stallone fazer o filme? Diz a lenda, né, que o Stallone um belo dia ali, estava desolado, acabou indo para um bar para assistir a luta entre o Muhammad Ali e o Chuck Wepner, né? Que na época era tido como um azarão que ia enfrentar o maior campeão de boxe da história, o Muhammad Ali. E acabou que esse cara sim perdeu a luta, só que durante a luta esse cara teve tanta resiliência, esse cara teve tanta disposição, tanto ímpeto, tanta vontade, que ele acabou ficando em pé, não foi nocauteado, acabou passando a luta inteira, apanhou pra caramba, só que também bateu muito. Inclusive há muitas pessoas da época que sugerem que o Muhammad Ali perdeu aquela luta, tá? Mas, assim, eu não vivi na época, não pesquisei tanto sobre, não vou entrar nesse seara, até porque a gente sabe da relevância do Muhammad Ali, mas é o que dizem algumas matérias da época, né? Que ele foi um cara que, resistiu e resistiu com honra. Admirável. Tipo assim, mano, apanhou, mas assim, cara, honrável, né? Honroso o que ele fez. E parece que depois de Stallone assistindo aquela luta, ele saiu do bar e foi escrever o roteiro. Parece que ele escreveu no final de semana. Demorou 3 dias para ele escrever o roteiro inteiro de Rock. E aí a gente passa por outras curiosidades. Por exemplo, para quem não sabe, o Stallone teve um derrame, né? Quando ainda era criança, ou durante, ou um pouquinho pós o nascimento, que acabou fazendo com que ele tivesse, né, uma paralisia na região da boca. Não lembro se era do lado esquerdo ou direito. Se eu não me engano, é do lado direito. E isso atrapalhou muito um problema de fala, fazendo com que ele falasse um pouco mais arrastado, assim, e ele já tinha uma voz grave. Então, embora o Stallone sempre tenha sido um cara boa praça, bem aparentado, um cara bonito, essa questão da fala fazia uma diferença. Ele tinha os olhos meio pra baixo também na época e afins. Então, o pessoal até achava ele um cara bonito, um cara legal, um cara gente boa. Mas vamos lá, gente, ninguém na indústria do cinema ia querer um cara tecnicamente com uma deformidade no rosto para parecer como o personagem principal.
Então, em todo lugar que ele ia tentar vender o roteiro de Rock, o pessoal se apaixonava no ato pelo roteiro, mas a condição dele é que ele queria interpretar o filme e ninguém queria ele no filme. Chegaram a oferecer, para vocês terem uma ideia, valores como $180 mil, valores como $216 mil, até um valor, se eu não me engano, não, 250, depois um valor de $316 mil, que já é uma quantia absurda hoje. Imagina em 1974, 75, porque o filme foi lançado em 76. Então, naquela época, o que seria hoje mais ou menos em torno de $1 milhão por um roteiro escrito. Só que ele não vendeu o roteiro porque ele sabia que era a chance dele de interpretar um papel. E aí, por fim, ele acabou vendendo o roteiro por algo em torno de $35 mil, com a condição de que ele seria o ator. E, galera, acho que o resto é história. Daqui pra frente, todo mundo sabe o que aconteceu. E na época, ali em 74, 75, ele já era casado, a esposa dele estava grávida, financeiramente estava difícil. E tanto é que quando a gente vê o Rock no primeiro filme, o Rock era um cara magro. Ele não era um cara fortão, enquanto o Carl Weathers, que fez, né, o Apollo Doutrinador, o Apollo Creed, cara, era um guarda-roupa perto do Rock. Já no segundo filme do Rock, a gente já começa a ver ali um Stallone um pouco mais shapeado, e em Rock 3 ele tá no ápice da forma física. Tanto é que nessa época ele treinava absurdamente, e olha que interessante, as cenas de luta do filme do Rock é o que ele gravava primeiro. Por quê? Ele treinava, tava com o shape em dia, então ele aproveitava toda aquela hipertrofia, todo aquele acúmulo de água, de sangue no músculo, tava um parente evidente, para gravar as cenas de luta primeiro, para ele poder dar uma tranquilizada e gravar o restante das cenas depois, para não ter que ficar, aumenta peso, abaixa peso, faz exercício antes. Então foi bem inteligente o jeito dele de utilizar, né, o tempo de hipertrofia a favor e começar gravando apenas a parte das lutas. Então, possivelmente, o filme deve abordar este momento da vida de Rock, né? Eu sei que ele vai abordar esse momento, e eu acho curioso que Hollywood esteja se interessando um pouco mais, tanto pela história do Rock quanto dos seus personagens. Afinal de contas, a gente já vem repercutindo há algum tempo que o ator Noah Centineo vai interpretar o filme do Rambo, né? Inclusive, além de Rambo, esse ator vai interpretar o Ken Masters em Street Fighter também. E é um filme que será lançado... vai começar as previsões de produção do filme em 2026. Então a gente já tem uma obra de um ator novo, pouco conhecido, interpretando Rambo, também o Ken Masters de Street Fighter, mas é um filme ali do Stallone. E agora a gente já tem um novo ator, um ator de pouco renome no mercado, bem pouco conhecido, chamado Anthony Hipólito. E ele é quem vai ser o Rock. Inclusive o editor vai deixar a imagem aí, já tem a imagem dele vestido, parecido com o Stallone na década de 70. E cara, eu achei parecido, tá? Não achei igual, mas eu achei que tem traços que lembram muito o Stallone. E pra vocês terem uma ideia, é um ator que, cara, quase ninguém conhece. Eu, inclusive, não conhecia, eu fui pesquisar alguns filmes que ele fez, pouca coisa, filmes de baixo orçamento, pouco renome, mas ele fez um personagem que o nome do personagem, inclusive, era... deixa eu ver... eu não peguei o nome do personagem. Mas, enfim, ele era o personagem, ele era a criança, a versão criança do Adam Sandler no filme Pixels. Então, pra quem não assistiu o filme, a criança, né, o Adam Sandler é criança naquele filme, é esse ator, o Anthony Hipólito, tá? Ele tem 26 anos e, cara, ele tem tudo pra ficar muito bem como Stallone, tá? Inclusive, eu achei ele até mais parecido do que o Noah Centineo, só pra deixar claro. E eu confesso pra vocês que eu fiquei muito entusiasmado e curioso quando eu soube essa notícia a respeito desse filme na semana passada. Eu só fico me perguntando se em que momento do filme que o filme começa. Porque assim, beleza, a gente sabe que vai focar na produção do filme Rock, como que Stallone teve ideia e afins. Mas em que momento aparece um Stallone? Será que vai pegar a infância, um pouquinho da infância do Stallone? Onde ele tinha alguns problemas com o pai, a parte do derrame? Será que vai pegar ali alguns problemas pessoais? Será que vai trazer a família também? Porque o irmão dele ajudou com a parte da música.
O pai no filme toca o gongo, né? Inclusive existe uma conversa de que o Stallone queria, mas aí a gente já tá falando do segundo e terceiro filme, que o Queen tocasse uma música pro filme do Rock, mas acabou que eles escolheram, né, o Survivor com a música Eye of the Tiger, porque parece que o Queen meio que não estava tão animado para fazer o projeto. Mas eu acredito que isso não vai ser abordado nesse filme, afinal de contas não é a música de Rock 1, embora seja uma das músicas mais conhecidas do Rock, né, do filme Rock. Mas confesso para vocês que eu tô muito curioso, tá, para ver esse filme, inclusive porque é um filme que, se bem feito, bem produzido, com uma história de biografia e afins, basicamente a gente pode ver um ator pouco conhecido concorrendo a um Oscar. Que, se vocês pararem para pensar, é que no caso do Stallone, hoje o Stallone é famoso, mas em algum momento ele não foi. Se a gente faz um paralelo com o que aconteceu no filme A Procura da Felicidade, o contexto é mais ou menos o mesmo. Que a gente tem a história, no filme A Procura da Felicidade, a gente tem a história do Will Smith interpretando o Chris Gardner, né? Todo o perrengue que o Chris Gardner passou até conseguir se transformar em um homem de sucesso. Inclusive, tem uma parte no final do filme, aquela que o Will Smith encontra com o filho dele, eles vão começar a descer uma rua ali, se eu não me engano, não sei se é São Francisco, não lembro onde que se passa o filme na cidade, e o Chris Gardner, nesse momento final do filme, ele aparece, ele passa andando por trás do Will Smith olha, então acho que seria uma sacada interessante, algo parecido com o Rock. Em algum momento Stallone aparecer ou algo do gênero, então acho que essa conversa ela tem que acontecer. Até o presente momento, rumores apontam que o filme tem data prevista de lançamento para o final de 2026. Mas por enquanto, como a notícia é muito nova, tudo é muito rumor. E óbvio, com o passar do tempo, novas notícias vão saindo e é claro que a gente vai trazer aqui para vocês no canal. Mas e você? Ficou satisfeito com essa história? O que você acha dos filmes do Rock? Ficou hypado? Vai animar para assistir esse filme? Deixa aí nos comentários. E se você chegou até aqui, obrigado demais pela audiência, obrigado demais por estar aqui no canal, obrigado pelos comentários, por toda a interação de vocês. Vocês são foda demais e, cara, a gente é muito grato, por isso que a gente tá preparando muita coisa legal que em breve vai aparecer no canal. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês num próximo vídeo. Valeu, galera!